Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quinta-feira, dia 17 de outubro de 2024, e hoje a igreja celebra Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir. E faltam apenas 2 dias para o 10º encontro diocesano do Terço dos Homens da Diocese de Santíssima Conceição do Araguaia, em São Geraldo, no Pará. Então, você é homem da Diocese de Santíssima Conceição, das dioceses vizinhas, venha estar no próximo sábado, a partir das 19 horas, no 10º encontro diocesano do Terço dos Homens. Teremos várias pregações, adoração do Santíssimo, louvor, testemunho, oração do Santo Terço e um encerramento com o nosso bispo Dom Dominique. Você é o nosso convidado. Esteja no próximo sábado, dia 19, lá em São Geraldo do Araguaia. Você, homem, é o nosso convidado. E o evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 11, versículos 47 ao 54. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós testemunhas e aprovais as obras dos vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhe enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contra esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidos contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes o que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por sobre muitos pontos, por qualquer palavra que saísse da sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje é a continuação do evangelho de anteontem, quando Jesus foi convidado para ir na casa do fariseu jantar. E o jantar não foi muito agradável, começou quando Jesus, o embate com os fariseus, porque antes do jantar Jesus não lavou as mãos. Depois partiu para os mestres da lei, quando eles disseram que as palavras de Jesus o insultavam. E hoje Jesus fala verdadeiramente, diretamente a esse povo, porque será cobrado desse povo. Imagine, esse povo, essa geração, os seus antepassados mataram os profetas. E essa geração do tempo de Jesus matarão o próprio Cristo. É isso que nós vemos, que eles no final, depois do embate com Jesus, eles vão armar ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse da sua boca. Assim é as pessoas de coração duro, que não se, no seu orgulho e vaidade, na sua prepotência e arrogância, não se abrem para as palavras de Deus, não se abrem não abrem os seus olhos, os seus ouvidos e os seus corações para a palavra de Deus. Não perceberam o tempo que viveram, que ali diante deles estava o Filho de Deus. É como Jesus disse, vós, mestres da lei, tomai a chave da ciência, mas mesmo não entrastes e impediste os que queriam entrar. Eles eram aqueles que impediam as pessoas de se aproximar de Deus, porque Jesus dizia que os seus corações estavam longe dele. As suas palavras falavam de Deus, mas o seu coração estava longe dele.
Por isso, meus irmãos, que nós verdadeiramente somos perseguidos quando anunciamos o Evangelho. Foi assim, conforme o Evangelho de hoje nos fala, quando Deus mandou os profetas, e assim foi com Jesus e também com os discípulos de Jesus. E a igreja de 2000 anos, que ainda hoje é perseguida. Basta a igreja se levantar contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra a união homossexual, que a igreja é perseguida. E assim, meus irmãos, nós não devemos arredar 1 milímetro, como se fala na gíria popular. Nós não devemos ceder ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Inácio de Antioquia foi jogado na arena para ser devorado aos leões, porque ele não quis prestar o culto aos deuses romanos. Não, ele preferiu a morte, morrer na graça de Deus, morrer louvando a Deus, morrer honrando a Deus, de que adorar os ídolos desse mundo. Assim devemos ser nós. Nós devemos nos levantar, devemos levantar a nossa voz, não devemos nos calar, não devemos nos omitir, nós não devemos ceder ao famigerado politicamente correto que nada mais quer do que nos calar. A perseguição virá. Aconteceu com Jesus, por que é que você acha que não acontecerá com você? É porque você não está pregando o Evangelho de Cristo. Você está se calando, se omitindo, pregando o Evangelho do mundo. Você quer ser o legalzinho, gente boa. E o céu não tem espaço para essas pessoas que ficam em cima do muro. É como a palavra de Deus diz, ou seja quente ou seja frio, morno jamais. E é assim que nós, cristãos católicos, devemos viver. Se for preciso darmos a nossa vida, quando o Santo Inácio deu a sua vida. Mas não devemos de forma nenhuma tirar uma vírgula do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo com as perseguições que esse mundo colocará na nossa vida. Mas tenhamos a certeza que perseguidos aqui, como Jesus nos disse na bem-aventurança, bem-aventurados que forem perseguidos por meu nome, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, que Deus os abençoe.